Apareceu aí? Apareceu. Pronto. Peraí, viu, minha gente? Só tô resolvendo aqui. Peraí, viu? Então, eu acho que não fica às 4 horas eles tendo reação não, viu? Aí tu vai e a gente fica vendo lá. Acho que só a primeira hora mesmo que é crucial. Aí também é o tempo que eu te explico as outras coisas do final de semana. Tá bom? Então, minha gente, deixa eu botar aqui no Perturbe, senão vai ficar toda hora alguém falando comigo. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre os exames contrastados do sistema digestório. Na aula da semana retrasada, né, a gente viu uma introdução sobre os exames contrastados, sobre a classificação, né, desses contrastes, as indicações, a gente viu as contraindicações também. E aí hoje, de fato, a gente vai falar, né, sobre a aplicabilidade, né, desses contrastes. Eu sempre falo, quando a gente vai começar a falar sobre contraste, que esses exames que a gente vê aqui na aula já são exames bem obsoletos, são exames que raramente são utilizados. É claro que existem médicos e médicos, né, e tem alguns que ainda preferem utilizar, mas hoje, com o avanço, né, da imaginologia, vocês vão perceber que o recurso, né, de usar raio-x contrastado já cai um pouco em desuso, né, sendo que ele traz muitos contras, né, para a pessoa, para o paciente em si. Então, acaba que ele não se torna, assim, um exame recorrentemente, né, utilizado. Mas, de toda forma, é importante que vocês conheçam, é importante que vocês saibam como ele é realizado, de que maneira, para que se em algum momento na vida profissional de vocês tenham contato, vocês não fiquem, né, boiando, beleza? Então, para a gente começar a falar sobre os exames contrastados do sistema digestório, é importante que a gente sempre traga aquela velha introdução que eu já tenho o costume, né, de trazer para vocês, falando sobre a anatomia, né, do sistema. Hoje, né, o sistema digestório, a gente sabe que ele encontra-se na parte, né, sua maior parte, né, no abdômen, né, na região aqui da barriga, né, como a gente fala. E o sistema digestório ele é constituído pelo tubo digestivo, né, que começa da boca, e alguns órgãos acessórios, e tem como função primordial a digestão, né, como a gente já sabe, a absorção de nutrientes, né, dos alimentos ingeridos e a eliminação de produtos sólidos do catabolismo, ou seja, a defecação, né, o que a gente põe para fora. O catabolismo é isso, né, a eliminação daquilo que não serve pra gente, beleza? O TU trata o gastrointestinal, ou também o TGI, né, anatomicamente, e consiste em um longo tubo oco que se estende desde a boca até o ânus, né? Toda a comida, tudo que a gente ingere de líquido também vem todo por esse tubo, e o que a gente não absorve, a gente elimina, né, no ânus. Os alimentos e os líquidos que são ingeridos não se tornam parte do meio interno até que tenham sido devidamente degradados e absorvidos, né, pelas paredes do intestino e conduzidos pelo sistema circulatório ou pelos canais linfáticos. É como eu falei, aquilo que sobra é aquilo que a gente defeca, né? É claro que nem tudo que a gente consegue ingerir é degradado e absorvido, até porque tem coisas que a gente ingere em excesso, então nosso organismo ele não precisa absorver e também ele não precisa ter um gasto energético tão grande para degradar tudo, já que seria demais. Essa degradação, na maioria das vezes, ela acontece, né, no estômago, através do suco gástrico, né, que é um líquido extremamente ácido
que ele serve justamente para fazer essa degradação, para que a gente consiga absorver tudo aquilo que é necessário para a gente, né? Já lá no intestino delgado e no intestino grosso, né? E o que não é de fato absorvido nem degradado, ele só vai passando, né, pelo trato gastrointestinal até a gente defecar, certo? Então é por isso que a eliminação, né, a excreção, ela é extremamente importante para que a gente mantenha a homeostase do nosso corpo, ou seja, o equilíbrio. Quando a gente não tem esse equilíbrio através da defecação, aí começa, né, a vir barriga inchada, a pessoa, né, diz que tem o intestino preguiçoso. Enfim, isso traz algumas consequências a longo prazo, né? Claro que você não defecar todos os dias não é tão ruim, mas com a idade isso vai se tornando cada vez pior e aí a gente pode ter sérias consequências, certo? A parede, né, do trato gastrointestinal é basicamente um tubo composto por 5 camadas, né? Todo esse cano, né, esse tubo que a gente conhece aqui, que a gente chama de garganta, que vai até o ânus, ele é composto por uma camada, né, de mucosa interna, que é a camada mais interna desse tubo, que é onde o alimento passa, né, onde o alimento tem contato. A camada submucosa, né, constituída por tecido conjuntivo. A camada de musculatura lisa circular. A musculatura lisa longitudinal, né, que funcionam para propulsionar, né, seu conteúdo na direção proximal ou distal, né? Esse músculo liso, ele faz aqueles movimentos que a gente conhece como movimentos peristálticos, e são esses movimentos também que provocam o refluxo, por exemplo. Então, o músculo liso, ele já está aí para ter justamente essa função. Para quem não sabe, a gente tem músculo liso no coração, no útero, na traqueia, né, que é essa região de trato gastrointestinal, e todos eles a gente tem essa pulsação, né? A gente tem esses movimentos que servem, né, para alguma coisa. Tanto que meu objeto de estudo no mestrado é o útero, que é um músculo liso, e eu analiso o efeito, né, antiespasmolítico de um monoterpeno, que é um componente, né, de uma planta, o hortelã. E aí eu testo para ver se esse componente ele relaxa esse músculo, né, já que o útero ele tende a ter esse tipo de contração, né, esse movimento em caso de gravidez, por exemplo, que é o que provoca um aborto. Então, o meu objeto de estudo é para descobrir se esse elemento pode evitar esses movimentos e fazer com que as mulheres, né, não tenham abortos espontâneos. Então, em todos os outros órgãos, né, e constituintes da fisiologia que tem o músculo liso, eles têm esse movimento, assim como no trato gastrointestinal. E há também, né, um peritônio externo com 2 camadas que abriga e impede a fricção entre os segmentos do intestino em contínuo movimento, certo? Essa camada de peritônio já é a camada mais para fora do tubo, digamos assim. Sobre os exames radiológicos, né, do sistema gastrointestinal, eles necessitam, né, a maioria necessita de meio de contraste para que se tenha uma boa visibilidade das estruturas de interesse, lembrando que o raio-x ele tem como principal função diagnóstica, né, a anatomia, ou seja, a osteologia, a visualização dos ossos. Com a utilização do contraste, né, a gente passa a ter uma melhor visualização, da fisiologia, né, do trato gastrointestinal, por isso que, né, melhora. As únicas regiões desse trato gastrointestinal que podem ser vistas em radiografias comuns, sem o meio, né, do auxílio do meio de contraste, são o fundo do estômago, né, que é com presença de bolha gástrica, a gente consegue perceber né, que ela fica mais acinzentada, sendo a imagem vista a partir, né, do posicionamento do usuário em ortostase, ou seja, em pé, e porções do intestino grosso, devido à presença de ar, né, nas alças intestinais, bem como bolo fecal que ali se acumula. É por isso que quando a gente vai realizar um raio-x da região pélvica, né, do quadril, se faz necessário o uso de laxante justamente para a gente
não ter a visibilização, principalmente do intestino grosso. Se tiver fezes, a gente vai conseguir ver e isso vai atrapalhar a visualização, né, do osso, do quadril, que é o que a gente está querendo ver, ou cabeça de fêmur, alguma região de osso ali, coluna, né, também lombar, sacro, ali naquela região. Então, é por isso, né, que se faz necessário o uso, né, do laxante. Quando não tem, né, o uso desse laxante, isso atrapalha bastante, né? A gente consegue visualizar no raio-x convencional, certo? Deixa eu só beber aqui um pouco do meu café. Os exames que são frequentemente utilizados, né, para visibilização das estruturas do trato gastrointestinal, né, que utiliza o sulfato de bário, são o CID, né, que é a seriografia de esôfago, estômago e duodeno. Por que pró-seriografia? Porque é uma série de imagens, né? A gente vai ter várias imagens dessa região, esôfago, estômago e duodeno. Trânsito intestinal, que é outro, né, que a gente visualiza como é que está ocorrendo a digestão. Enema baritado ou enema opaco. Lembrando aqui, ó, que a gente utiliza sulfato de bário. Só que lembra que quando eu falei na outra semana que o sulfato de bário ele tem algumas contraindicações, entre um deles, né, a presença de úlcera. Então, nesse caso aqui, se o paciente, né, for um paciente que tenha suspeita de úlcera ou alguma perfuração, não se utiliza, certo, o sulfato de bário. Na maioria das vezes, se utiliza de fato o iodado, né, mas o correto mesmo é o sulfato de bário, tá? Porque ele é um sulfato, esqueci o termo corretinho agora. Ele não se dissolve, né? Hidrossolúvel. Não, não é hidrossolúvel, é outro nome. E aí isso facilita. Oi? Isso, valeu. E aí isso facilita a visualização, como tá aqui nessa imagem, ó, do lado direito, tá vendo? Se for o iodado, né, na maioria das vezes, por ele ser hidrossolúvel, agora tá certo, a gente não consegue ter, tá vendo, essa visualização, certo? Mas dá pra ver, só que o sulfato de bário, ele é mais eficiente, digamos assim. Falando sobre o CID, né, o primeiro órgão que a gente faz, né, essa série de radiografias é o esôfago, então o nome do exame só do esôfago é esofagografia, que é o exame contrastado, ó, da faringe e dos 3 segmentos que compõem o tubo esofágico normal. São eles o esôfago cervical, torácico e abdominal, né? Vocês estão vendo que pelo nome aqui é só porque vai mudando, né, a região, então para ficar mais fácil de descrever, né? Tá em tal parte e tal, eles colocam sempre associados, né, ao osso. Esse exame é composto por uma série, ó, de radiografias da região com o objetivo de observar aqui, ó, os objetivos da esofagografia: funcionalidade do órgão, funcionalidade da região orofaríngea, né, que é essa região aqui que a gente deglute, a morfologia do tubo esofágico, certo? A mobilidade, porque a gente precisa, né, dessa mobilidade para poder ter uma boa digestão. A superfície da mucosa esofágica, né, que é aquela mucosa mais interna. E a junção gastroesofágica, que aqui é quando acaba esse tubo que a gente engole e chega até, né, a parte do estômago. Então, a visualização, como tem nessa imagem aqui, uma incidência de AP que está meio feia, está meio ruim. Mas o objetivo é, de fato, observar a fisiologia do sistema gastrointestinal. Nesse caso aqui, né, da região mais de esôfago, certo? A condução do exame. Vocês vão ver, né, que isso vai se repetir acerca de todos os exames, mas eu vou sempre enfatizar, porque essa parte aqui é a parte que cabe mais a vocês, né? Porque a administração do contraste, como vocês já viram, é de responsabilidade do técnico em enfermagem ou pessoal da enfermagem ou até o próprio médico. De fato, os profissionais da imaginologia não têm
né, essa competência no sentido de não termos, né, habilitação profissional para isso. Então, essa parte aqui é a parte importante, né, do que diz respeito em relação à profissão de vocês. É importante, né, executar a anamnese, verificando se o usuário está em jejum e realizou adequadamente a dieta recomendada. Tá? Isso aqui é super válido. Aí você pode me falar assim, professora, mas por que o paciente tem que estar em jejum? Porque a gente evita a interação, né? A máxima interação de alimento, né, no estômago com o contraste. Isso facilita, né, a visibilização e também traz menos risco para o paciente. Então, por isso que é importante sempre que o paciente esteja em jejum, tenha feito uma dieta leve e ainda por cima perguntar se ele tomou, né, o tal do laxante, certo? Observar na requisição as indicações para o exame e se há alguma contraindicação. Isso aqui principalmente, vocês têm que ficar ligados quais são as principais contraindicações, tanto do contraste baritado como do iodado. O baritado a gente sabe que a principal contraindicação é a presença, né, de úlcera ou perfuração, e do iodado é alergia a crustáceo ou que teve, né, já um contato prévio com o contraste e teve alguma reação alérgica. Então a gente sempre tem que estar ligado nessas questões, certo? Geralmente o médico radiologista define se o exame será com simples ou duplo contraste. Recomenda-se que o exame seja realizado com duplo contraste para estudar a parede esofagiana de sua mucosa. Se o usuário for colaborativo, gente, duplo contraste é a aplicação, né, dupla. Né? Faz primeiro a aplicação recomendada para ver de modo geral. E aí, como ele diz aqui, ó, se o paciente ele for colaborativo, aí faz de novo essa administração para a gente poder ter, digamos assim, mais detalhes acerca do exame. E é recomendado, inclusive. Mas se não conseguir, isso aí já não é um problema nosso, né? De repente, às vezes tem um paciente que é super tranquilo e tal, aí dá para fazer de boa. A esofagografia pode ser realizada sem a utilização de fluoroscopia, certo? Fluoroscopia, para quem não sabe, ele é um equipamento, né, digamos assim, complementar ao raio-x, que a gente consegue visualizar a imagem em tempo real em algum monitor, né? É como se ele captasse o raio-x, né, por luminosidade, e isso aí, né, facilita a apresentação das imagens, né, em exame contrastado, certo? No final da disciplina vocês vão fazer um trabalho falando sobre fluoroscopia, e vocês vão entender melhor. No entanto, é importante ressaltar, né, que a fluoroscopia, além de possibilitar ao médico radiologista a avaliação da motilidade esofágica em tempo real, motilidade, gente, é o movimento, certo? Proporciona uma melhor precisão na aquisição de imagens do que em locais que não possuam o equipamento. Na turma do sábado, alguém me perguntou se em Bonfim tem fluoroscopia. Não sei dizer se tem. Também nunca vi, certo? Mas eu sei que é uma importante ferramenta, né, na utilização dos exames contrastados. Mas é como eu falei para vocês, por serem exames que já estão mais em desuso, possivelmente vocês não vão ver no estágio de vocês, assim como eu não vi. E, assim, eu lembro que teve um dia que eu estava no estágio e rolou um exame contrastado. Mas aí eu não pude ficar porque já fica muita gente, né, na sala e já é uma coisa mais, né? O paciente já fica um pouquinho mais afobado, enfim, aí eu acabei não participando. Mas nunca vi de fato realizando. Eu vi lá as imagens no computador depois e tal. No caso não tinha fluoroscopia, então foi a captação da imagem normal. Só uma coisinha bem básica. Para a fluoroscopia, a gente não utiliza o chassi, né, o cassete, como a gente faz na radiografia normal. A fluoroscopia é como se fosse uma ultrassonzinha, né, que você vai passando ali o fluoroscópio, né, na região que foi feita a aplicação, entre aspas, né, do contraste, e aí a gente consegue ver no monitor e vai captando as imagens. No raio-x normal, né, o paciente se posiciona, assim, com todas as incidências que vocês conhecem, né, ou que o médico vai pedir,
E aí depois faz a realização normal, certo? Inicia-se o procedimento com o usuário. Ah, não. Aqui esse também é importante. Antes de iniciar, remover elementos que possam gerar artefatos na imagem e fornecer ao usuário a vestimenta apropriada. Isso aí não muda nada, né, do raio-x convencional. Inicia-se o procedimento, né, com o usuário em ortostase, ou seja, ele em pé. Solicitar que o mesmo gira o meio de contraste, mas não engula, né, para ele ficar segurando na boca, porque é automático, então se ele beber antes, quando você for lá fazer o raio-x, ele já passou. Esse só deve ser deglutido no momento que for solicitado a fazer, porque é instantâneo, né? O paciente toma e você já começa, ó. Faringe, laringe, esôfago, tudo. Estômago, ali rapidinho. Aqui tem a minutagem certinha, se eu não me engano. Né? De quanto tempo vocês fazem de uma imagem para outra. Caso o usuário, né, não tenha condições de realizar o exame em ortostase, o mesmo poderá ser realizado em decúbito, ou seja, o paciente deitado, elevando a cabeça para que ele possa, né, receber o contraste. O meio de contraste utilizado é geralmente o sulfato de bário, certo? E o contraste iodado é recomendado somente quando houver suspeita de perfuração esofágica, como a gente já falou aqui. Ó, aqui uma imagem contrastada. Aqui, com certeza, o paciente tem alguma patologia, né? Vocês estão vendo que está muito grande. Não me lembro se quando eu preparei o slide se tinha falando qual era a patologia, mas eu não sei dizer para vocês exato. Mas só de olhar a gente percebe aqui que tem alguma, né, alteração. Então, a esofagografia a gente usa de modo geral o sulfato de bário, mas lembrar sempre daquela contraindicação que a gente já sabe desde antes de estudar a seriografia, né? Que em caso de perfuração ou úlcera não se recomenda, justamente por o sulfato, o contraste baritado ele ser insolúvel, certo? Aqui, né, a gente tem a sequência radiológica. As incidências de rotina para a visibilização do esôfago e que possibilitam, né, a identificação de alterações morfofuncionais, como morfologia, distúrbios funcionais e lesões orgânicas de estrutura. E os seus objetivos são, né, ó, incidência AP, né, a radiografia dos segmentos esofágicos, e radiografia em AP com o objetivo de observar as seguintes estruturas. Então, a primeira incidência que a gente faz, né, em esofagografia, que tem como função a visibilização, né, do esôfago, a gente consegue ver a base da língua, pregas, glossoepigóticas, né, que é aqui nessa região aqui da garganta, da garganta, seios piriformes, esfíncter, parede da faringe, epiglote e vestíbulo, né? Então, essa primeira radiografia, a gente visa visualizar, a gente tem como objetivo, né, visualizar essas estruturas aí. Aí aqui, ó, vocês estão vendo como é que posiciona o paciente. É um AP normal, certo? A gente só dá uma colimada, né, para não ficar pegando, né, o tórax todo, cervical toda, dá uma centralizada, né? Aí aqui tem descrevendo, né? Nessa incidência, né, de AP, o usuário se encontra em ortostase, em posição anatômica. A região anatômica de interesse coincide com o centro do receptor da imagem. Eleva-se o mento e posiciona-se a coluna cervical ereta, né? Paciente bem certinho, ó. Essa elevaçãozinha aqui, bem de leve. O feixe central deve-se incidir perpendicularmente, né, ao nível da quarta vértebra cervical, certo? Então, é só dar uma colimada aqui certinho. Se vocês tiverem a chance de fazer coluna cervical no estágio de vocês, é essa mesma incidência aqui, certo? Só muda quando for aquela incidência da boca aberta, que eu esqueci o nome. Ou então, né, se for de perfil. Caso contrário, é desse mesmo jeitinho aí, certo? Sobre, né, ainda a esofagografia, a deglutição do meio de contraste pode ser observada na fluoroscopia
e a aquisição da imagem ocorrerá no momento em que se verificar a presença do meio de contraste na região de interesse. Então, tem alguns lugares que utilizam a fluoroscopia como uma ferramenta, né, para poder ter a captação dessa imagem de maneira correta, né, ficar aguardando para ver, né, o momento que chega na região de interesse, e aí quando chega a gente faz a radiografia normal. Deve-se orientar o usuário para que ele não se movimente nem respire durante a captura da imagem. Essa parte do não respirar atrapalha, mas na maioria das vezes a gente não consegue a colaboração, né, do paciente. Vocês vão perceber isso quando vocês estiverem estagiando, que tiver raio-x do tórax, às vezes o raio-x sai péssimo. Porque você fala, né? Segura a respiração, né? Aí você vai lá, dispara o raio e solta. Quando você fala solta, o paciente já soltou há muito tempo, né? Se a fluoroscopia for utilizada, é possível obter em um único receptor de imagem sequências radiográficas, né? Lá no monitorzinho. O receptor de imagem deve ser selecionado de acordo com a estrutura, né? O cassete, claro. E geralmente, né, é o formato de 24 por 30, realizando 2 aquisições longitudinais, né? Pegando o esôfago distal ao proximal, né? Distal, mais, né, para baixo, proximal mais em cima, certo? Aí, na incidência lateral, a gente quer observar isso aqui, ó, base da língua, esfíncter, parede da faringe, epiglote, fossas nasais, né? Fel do paladar, né? Vestíbulo. Aqui, ó, nessa incidência, o usuário também se encontra ortostase, né? E aí a gente alinha o plano médio coronal do usuário com o receptor de imagem. O feixe central deve incidir perpendicularmente com o nível da quarta vértebra, né, de cervical. Do mesmo jeito que o paciente tá, ó, você só pede ele para virar, encostar, né, no receptor, no book, né, como a gente chama, e aí a imagem sai tranquila. Aí aqui é a mesma coisa, né? Tem que esperar, no caso, pode esperar, né, para ficar sendo observado na fluoroscopia, né, a deglutição, e depois que esse contraste chegar no meio, chegar no lugar, né, de interesse, na região de interesse, a gente pode fazer, né, a aquisição da imagem, também pedir ele para que não se movimente e não respire, e aqui também usa o mesmo receptor de imagem, né, o mesmo cassete. Tem, né, a incidência oblíqua também, né, que a gente observa aqui a junção esôfago-gástrica, ângulo do is, né, que são regiões localizadas, né, aqui na região de... São estruturas localizadas na região do esôfago, certo? Aí, ó, essa incidência oblíqua é meio estranha, né? Mas dá para fazer a oblíqua direita e esquerda, né? Vai depender do que o médico requerer, mas vocês já sabem que o posicionamento oblíquo é uma lateralização, né? Não é que o paciente fique totalmente de lado, porque se ele ficar, aí a gente vai ter, né, um perfil. Nesse caso aqui a gente só é uma leve lateralizada, por isso que é oblíqua, certo? Aí ele fala aqui, ó, que o feixe central deve incidir perpendicularmente ao nível da sexta vértebra torácica, aproximadamente a 7 centímetros abaixo da incisura jugular e coincidir com o centro do receptor de imagem. Professora, onde é que eu vou saber onde é que está a sexta vértebra torácica? Gente, na prática vocês vão saber pegando no paciente. Eu não sei como é que tá agora, né, na pandemia, mas quando eu estava me formando, esses macetezinhos facilitavam na minha vida, que a minha preceptora sempre me ensinava, ó, você pega aqui e tá, você vai saber. Possivelmente vão ensinar isso a vocês também, né? Mas com a pandemia, não sei como é que tá, certo? Ai, ai. Aqui é a mesma coisa, né? Fornecer contraste ao usuário, né? Orientaram para que repita o procedimento, né, da deglutição e não mover-se durante a captura da imagem. Gente, lembrando que durante a seriografia, né, que é essa série de exames
né, do trato gastrointestinal tem a ingestão, né, de contraste várias vezes, né, não de uma única vez. Isso, inclusive, traz menos risco, né, ao paciente. E é mais tranquilo, né, do que você dar todo de uma vez, depois pedir, né, na técnica do duplo contraste. Então, né, medidas menores são mais efetivas. Nesse posicionamento, né, oblíqua, o erro mais comum ao posicionar o usuário durante a esofagografia é não dissociar a estrutura do esôfago com a coluna vertebral, ou seja, não rotacionar o suficiente para o lado esquerdo, né, para fazer a oblíqua mesmo, né? Todas as imagens adquiridas durante o exame devem ser organizadas e apresentadas ao médico radiologista responsável pelo setor antes de liberar o usuário. Claro, ele vai fazer o laudo. Poderão, né, ser solicitadas incidências complementares de acordo com as especificações médicas, como, por exemplo, a incidência utilizando o método de Trelleborg, né, que é indicado no estudo de refluxo, né, para pequenas hérnias de hiato. Gente, eu não lembro como é esse método, mas eu acho que é o paciente em decúbito, tá? Mas se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, é importante. Aí agora falando, né, da seriografia, que é esôfago, estômago e duodeno. Como o próprio nome diz, é uma série de radiografias que tem como objetivo avaliar a região do trato gastrointestinal alto, né, esôfago, estômago, duodeno. Por meio dessa avaliação, será possível descartar suspeitas de afecções ou comprová-las, ou seja, doenças ou não. Comumente, esse exame é indicado, né, para identificar causas de disfagia, sejam elas por deglutição do corpo estranho, hérnia de hiato, carcinoma, entre outros. Lembrando que hoje a gente tem 1 milhão de recursos, né, para ser utilizados no diagnóstico dessas doenças. Então, é como se esses exames já caíram em desuso por conta dos riscos, né? Mas se foi criado para essas indicações aí, certo? Aqui, ó, o exame, né? Ele deve reproduzir a imagem da esofagografia, que foi o exame anterior que a gente falou, né? Com a complementação das imagens das regiões anatômicas do estômago e do duodeno. A gente tem um exemplo aqui de como se apresenta nessa série de imagens, só que aqui tá bem feio, inclusive. Eu tentei buscar alguma imagem melhor, mas não consegui, para vocês verem como é difícil, né? Mas, basicamente, nessa série, ela, né, tem que ser feita nessa ordem para ficar de fácil, digamos assim, entendimento para o médico radiologista que vai fazer, né, o laudo. Aqui é só as incidências, né, que a gente usa. Para o esôfago, que a gente já tinha. Lateral também. Oblíqua, tanto a direita como a esquerda, né? Já o estômago, ele pode apresentar, né, variações de tipos morfológicos, pode ser vertical, horizontal ou escada, né? Isso vai depender muito da estrutura de corpo, né, da pessoa. Então, cada pessoa pode ter essa morfologia diferente. Devido a essa variação anatômica, evite pré-definir um sentido para o receptor de imagem, né? Se for horizontal ou vertical. O objetivo das sequências radiológicas é observar todas as porções que compõem o estômago. São elas a cárdia, o fundo do estômago, o corpo do estômago, o antro e o piloro, tá? Se vocês não lembram dessa anatomia, voltem lá em anatomia, que em algum momento vocês falaram, né? Vocês estudaram essas estruturas, mas todas elas têm alguma função na digestão. Então, leiam para, né, para ficar mais fresquinho na cabeça. Deixa eu ver se é essa imagem. Que é esse decúbito, né? Orientar o usuário ao deglutir o contraste. Isso aí a gente faz independente da posição que o paciente esteja. A imagem é capturada no momento que o meio de contraste estiver sendo, né, visibilizado no interior do estômago e na alça duodenal, né, em seu arco.
Isso o pessoal visualiza através da fluoroscopia, quando sim, quando não, tem uma média de tempo, né, para ele chegar mais ou menos lá. O feixe central, ó, incide perpendicularmente ao nível da primeira vértebra lombar. O receptor de imagem indicado é o de 24/30, né, e solicitar ao usuário para interromper o processo respiratório, né? Sempre é importante que tem, digamos assim, menor possibilidade de artefato, né? Por conta desse ar. Então é melhor. Se não conseguir, na fé do Senhor. Aí tem a incidência lateral, né? Que também não tem nenhuma surpresa. Vocês já conhecem, já sabem como é, né? Essa incidência. A mesa, né? Na posição de Foley ou posição neutra, né, com o usuário lateral esquerdo para evitar a progressão do meio de contraste para o duodeno, né, como eu falei, quando o paciente está deitado, né, demora mais essa passagem. A imagem capturada no momento em que o meio de contraste estiver no interior do estômago, né, sendo visibilizada toda a sua estrutura, assim como o duodeno. O espaço retrogástrico é visualizado, né, o feixe central incide, né, da primeira vértebra lombar, sendo o plano médio coronal observado. E aí a gente sempre usa esse receptor de mais de 24/30, porque ele é o maior, né? Também sempre pedir para o paciente interromper o processo respiratório. Aqui é uma oblíqua, posterior direita, tem a esquerda também, certo? No caso aqui, a mesa em posição neutra, né? Sem inclinação, com o usuário em decúbito ventral, né, obliquada, de 40 a 70, né, graus, deixando o lado direito mais próximo ao receptor de imagem para evidenciar o corpo do estômago, né, e a grande curvatura. O feixe central incide, né, ao nível da primeira vértebra lombar. O receptor de imagem indicado é o 24/30 e também, né, interromper o processo respiratório. Aqui, ó, a incidência oblíqua anterior esquerda, né? Pode ser anterior, posterior, esquerda, direita. É só você não posicionar, né? O paciente. Mesma coisa aqui, ó. Explicando que a mesa sem inclinação, que o paciente dá uma lateralizada de 40 a 70%, certo? E aí, aqui, ó, uma incidência, a gente precisa ver nessa incidência o bulbo duodenal, né, deve ser conseguida sem superposição do piloro, né? Piloro é uma região do estômago, certo? Aqui, ó, essa aqui é a incidência oblíqua anterior esquerda. O bulbo duodenal deve ser visualizado sem superposição do piloro. Aí você pode falar assim, professora, eu não sei onde é que tem nada disso. O bulbo duodenal e o piloro, vocês dão uma estudadinha na anatomia, né, do sistema digestório que vocês vão conseguir identificar essas estruturas, certo? Aqui do duodeno, tem as mesmas indicações, né, do estômago, certo? Aqui, ó, também decúbito dorsal, obliquada, de 40 a 70%, né, deixando o lado esquerdo mais próximo. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o trânsito intestinal, que é outro exame, né, que é realizado no sistema gastrointestinal. E esse, né, o trânsito intestinal, é um exame radiológico, né, que tem por objetivo visibilizar a região do intestino delgado, forma e função, além de identificar patologias que interferem com o trânsito intestinal do usuário. Esse exame se inicia com o CID, né, que é a seriografia, para documentar a trajetória do meio de contraste. De modo geral, é executado em equipamentos de radiografia convencional, onde uma sequência radiográfica da região abdominal é executada, mas a gente consegue também fazer em radiografia digital, obviamente, que hoje em dia a gente não encontra, né, mais tantas radiografias convencionais. No HDAN tinha, só que eu acho que agora, depois da reforma, eles devem ter dado um fim, não é possível, né?
Aqui no trânsito intestinal, recomenda-se a utilização da fluoroscopia, né? Quando for necessária a compressão, que auxilia na dissociação de estruturas, né, determinadas na região. Né? Aqui a gente usa aquele negócio, aquele avental que pesa, né? Uma cinta de compressão, como eles chamam, para a gente poder visualizar melhor, né? Não é possível precisar o tempo da duração desse exame, pois dependerá da motilidade, né, do intestino de cada usuário. Então, aqui, ó, fica se observando de fato o trânsito intestinal, né? A passagem ali do meio de contraste. Para quem tem o intestino, né, mais preguiçoso, vai ter um tempo maior. E quem não, né, vai ter aí uma média aqui, ó, de 2 a 3 horas. Né? No caso, ó, em condições normais. É uma estimativa. Então, imagine aí, se for uma pessoa que tem algum problema, né, de trânsito intestinal, esse exame dura, né, muito tempo. É por isso que os exames contrastados, eles acabaram caindo em desuso, justamente por essas peculiaridades, né, por essas particularidades. A gente não consegue precisar, né, o tempo. Então, hoje em dia, tempo é dinheiro, então eles buscaram, né, tecnologias que trouxessem essa agilidade. Aqui, ó, a sequência radiográfica dependerá exclusivamente da indicação para o exame, bem como do organismo do usuário. É importante que nas imagens sejam identificadas as estruturas, né? As seguintes estruturas: a passagem do meio de contraste no estômago para o duodeno, a região muscular que compreende o ligamento de Treis, né? Que é um ligamento que tem na região do estômago, a região do jejúnio e a porção terminal do ilho, certo? Que é o ilho secal, certo? Então, a gente tem que observar tudo até a fase de excreção. Faz um AP, né, com o objetivo de observar a região anatômica, né, que será estudada, avaliando, né, se o preparo farmacológico e dietético foi devidamente, né, realizado, observar alterações patológicas evidentes como calcificações, além de possibilitar a definição de parâmetros técnicos, ou seja, antes de injetar, né, o contraste, eles fazem essa radiografia como se fosse um controle, digamos assim, para eles verem, né, como é que está, né, o trato gastrointestinal antes, né, da condução do exame, certo? Aqui, ó, como o paciente fica posicionado em decúbito dorsal, tá vendo? Normalzinho como a gente conhece, mas é possível também, né, que se faça, né, com o paciente em ortostase tranquilamente, beleza? Aqui, ó, nessa incidência, o usuário se encontra, né, em decúbito dorsal com o eixo Y dos feixes, né, de radiação, coincidente com o plano médio sagital, né, nessa linha, né, que a gente tem, essa linha imaginária que a gente estudou lá na disciplina de fundamentos, que se encontra aliada com a linha central da mesa. Então, o paciente tem que estar, né, bem posicionado. E o eixo X, né, cruzando as cristas ilíacas, né, nessa região de quadril e coincidindo com o centro, né, do receptor de imagem. No caso aqui, ó, as pernas ficaram levemente abduzidas, né, um pouquinho levantadas, né, e os braços deverão estar relaxados ao lado do corpo. O feixe central deverá estar de 1 metro de distância do foco receptor de imagem. Essa distância já é a distância que a gente tem costume, né, de utilizar para esse tipo de imagem. É uma distância boa, né, que a gente não tem aqueles problemas de distorção, né, como a gente viu também lá em fundamentos. O receptor de imagem deve ser selecionado de acordo com o biotipo do usuário, né, o tamanho, mas é óbvio, por ser uma região de quadril, a gente sempre vai escolher o receptor maior, né, que tiver. Normalmente é utilizado 24/30, mas tem alguns locais, né, que tem esse de 35/43, né, no sentido longitudinal, assim, em pé, e aí fica mais fácil, né, de captar essas imagens. Esse de 35/43 eu nunca vi, eu acho que ele é bem grandão mesmo, certo? Esse aqui eu já falei, repetido.
Aqui, ó, a radiografia deve ser executada num processo expiratório, né? Quando o paciente, né, soltar o ar. No caso, vocês vão solicitar, né, para que o usuário respire fundo e solte todo o ar, né? E pare o processo respiratório de expiração, para que só então, né, os feixes do raio-x sejam dispersos e sejam obtidos, né, a imagem. Nesse caso aqui é bem complicado, né, digamos assim, meu Deus, fugiu minha palavra. Essa colaboração, né, do paciente, mas a gente sempre vai tentar, né, com as radiografias em mão, solicitar ao médico radiologista autorização, né, para iniciar a rotina do procedimento com o uso de contraste, certo? Aí faz, ó, uma radiografia AP depois, né, da ingestão do contraste, oferecer o sulfato de bário, né, para o usuário aproximadamente 500 ml, reproduzir o posicionamento do abdômen, né, após 30 minutos contados a partir da ingestão. Gente, essa quantidade aqui de contraste também quem vai definir sempre vai ser o médico, certo? Aqui é uma estimativa. Aqui um APzinho normal, né? Sugere-se que a base inferior do receptor de imagem esteja na altura das cristas ilíacas, né? Para que seja inclusa na imagem a passagem do contraste entre o estômago e a primeira porção do intestino delgado. Portanto, né, o feixe central estará no nível da primeira vértebra lombar, né, que coincidirá com o centro do receptor de imagem. Aqui está falando que o formato indicado é de 35 a 43 centímetros. Aí a gente faz, né, depois da ingestão do contraste, outras incidências, uma delas é o PA, né, primeiro a gente fez AP, depois PA. De modo geral, realizado 1 hora, né, após o início do exame, ou seja, 1 hora após a injeção do contraste. Também vocês já sabem, o paciente decúbito, né, ventral. Aí aqui tem só falando, né, que o usuário deve ser posicionado em decúbito ventral, oferecer apoio, né, para a região da cabeça. As pernas deverão estar levemente abduzidas e os braços deverão estar relaxados, né, na região do corpo. A distância é 1 metro. Não muda muita coisa, né, para o AP, certo? Não muda nada, na verdade. Também pedir para o paciente, né, segurar o ar, né? Aqui, ó, o médico radiologista poderá solicitar que chamemos, na prática de radiologia tardia, a imagem obtida 24 horas após o início do exame para observar se há resíduos do meio de contraste. E durante esses exames também, os princípios de proteção radiológica e a rotina do local de trabalho devem ser respeitados. É um exame longo, cansativo, mas ainda assim precisa, né, que se tenha esse respeito tanto com o paciente quanto com vocês enquanto profissionais. Durante aqui o exame, o paciente ele pode usar protetor, né, como por exemplo de tireoide, quando ele já estiver nessa parte mais distal, né, de trânsito intestinal, e tentando minimizar, né, os efeitos da radiação. Aí ainda tem outro exame, né, que a gente chama enemopaco, que é um exame radiológico, né, cujo o foco principal é a visibilização do intestino grosso, e para isso, né, faz-se necessário o uso do sulfato de bário como meio de contraste. Os profissionais, né, de técnicas radiológicas devem utilizar as técnicas do simples e do duplo contraste de acordo com a solicitação médica. A técnica conhecida na prática, né, como duplo contraste é a técnica de expansão do colo, em que, para se realizar um exame, né, insufla-se o ar do interior do intestino, deixando a mucosa com resquícios, né, de sulfato de bário, denominada técnica de Malmo. Depois vocês dão uma lidinha, né, nessa técnica para vocês verem como é que eles fazem esse duplo contraste, certo? A duração do exame sempre vai depender, né, da colaboração do usuário. É necessário que nas imagens sejam identificados, ó, o seco, o colo ascendente evidenciando a flexura hepática, o colo transverso evidenciando a flexura esplênica,
o colo descendente, o colo sigmoide e o reto. Inclusive, foram nessas regiões aqui que Bolsonaro teve, né, ferimentos. Vocês derem uma olhadinha na anatomia, né, do intestino grosso, vocês vão identificar todas essas estruturas aí, certo? Tem um monte de reportagem falando disso aí por causa do Bolsonaro. Mas vão procurar no livro, né? Aí aqui, né, uma incidência AP do abdômen, né, simples. Mesma coisa, né, dos outros. Primeiro o exame antes, né, antes da administração do contraste. E aí depois começa, né, a rotina. Aí a gente tem essa posição aqui, a posição SINS, tá? Tem a incidência AP do reto, né, que dá uma colimada melhor na região de reto, né, que é essa região do quadril, da crista ilíaca. Tem a oblíqua, né, anterior direita, esquerda, aqui, ó, ou a região reto-sigmoide, né, que a gente fala que é a oblíqua do reto. Tem a lateral, né, que é a lateral do reto também. Aí aqui, ó, é um outro AP, né, já depois da administração do contraste, né, que são visualizados o colo ascendente, descendente, transverso e os ângulos. Tem essa oblíqua, né, anterior. No caso aqui é posterior, tá errado aqui em cima, mas aqui embaixo tá certo, é posterior esquerda. Aí aqui, ó, a direita. Aí a gente tem a AP do seco. Gente, aqui é só mesmo colimando. Normalmente não se pede muito não. Já vai direto assim, faz um geralzão que a gente consegue observar tudo, certo? Aqui é outra oblíqua, né? E aqui é um PA, né, para o abdômen, que observa toda a região. AP e PA,